Ô, Marco Vasconcelos, Luan, zagueiro, e Douglas Luiz estão sendo negociados aí. O Luan, principalmente, recebeu proposta para ir para o México. O Douglas Luiz também pode estar saindo, pode, né, buscar aí novos mercados. E isso, é claro, pode render grana para o Vasco por conta da questão da solidariedade, né? Você recebe o mecanismo de solidariedade, você recebe um dinheiro. Mas hoje os companheiros do podcast Cruz Maltino levantaram uma bola muito importante e interessante, porque a gente há de se lembrar que há um acordo firmado desde 2020 do Vasco com o mercado Bitcoin em relação a repasse de mecanismos de solidariedade para investidores, gente que comprou o Bitcoin. E tá aí, ó, os jogadores que têm token ofertado. O Joseph de Souza Dias é o Souza, o Douglas Luiz, o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, o Paulinho, que hoje está no Galo, o Alan, o Evander, o Luan, zagueiro, o Matheus Pet, né? O Allan Kardec, o Marrone e o Natan. São esses os jogadores que estão nessa bolsa. E eu fui procurar hoje o Fabrício Tota, que é o diretor-geral do mercado Bitcoin, para tirar essa dúvida, porque me parece uma dúvida bastante razoável, porque você pensa logo, o Vasco vai receber algum dinheiro, não vai receber dinheiro nenhum, esse dinheiro vai todo para os investidores, o Vasco não vai ver dinheiro nenhum, vai dar um retorno, porque aquilo, o Vasco adiantou um dinheiro lá atrás, lembra? O Vasco duro, o mercado Bitcoin adiantou, e teoricamente tem que pagar. E já aconteceram algumas negociações aí, por exemplo, o Marrone já entrou nessa bolsa, o Paulinho entrou nessa bolsa quando ele veio para o Galo, né? Tem algumas, o Evander, quando foi também, enfim, algumas movimentações já foram feitas. E a gente vai ouvir o Fabrício Tota, que vai explicar como é que se dá isso, se ainda existe isso, se ainda está vivo, e se o Vasco vai ter participação maior, menor, em relação a dividendos, a grana que venha por aí. Fabrício, prazer tê-lo aqui no Avenews, no canal Atenção Vascaínos. Explique para a massa, para a torcida vascaína, toda essa situação envolvendo o mercado Bitcoin e a participação dos investidores e do Vasco no mecanismo de solidariedade. Tudo bem, Fabrício? Fala, Flávio. Fala, pessoal do canal Atenção Vascaínos. Um prazer estar falando de novo com vocês. Aqui é o Fabrício Tota, do mercado Bitcoin. Olha só, sim, continua em vigor, né? Na verdade, o Vasco vendeu esses direitos para a estrutura do produto de tokenização que a gente fez lá atrás, em 2020, 2021, com o clube. E, sim, caso qualquer um desses atletas, né, dos 12 atletas que compõem a cesta de atletas seja vendido, seja transacionado, quem recebe são os investidores e não o clube. Tá, esse é o acordo, né? Foi esses direitos que foram vendidos. Vale dizer que o clube, ele é detentor de uma parte importante dos tokens, né? Uma estrutura que a gente montou para garantir que o clube, que o Vasco vá atuar em seu próprio proveito, né? Para garantir os seus direitos e também dos investidores em caso de algum litígio, né? Caso tenha que acionar a FIFA, quem aciona é o clube, não é o mercado Bitcoin, não são os investidores de nenhuma forma, né? Então sim, o Vasco, ele recebe algum valor importante, significativo, não é residual, tá? Dessas transferências, tá? Vale dizer também que 8 pagamentos já foram feitos desde então, né? O Coutinho trouxe alguns valores para a estrutura, o Marrone, o Alan Loureiro, então, assim, alguns pagamentos já foram feitos, e caso algum desses atletas aí seja transferido num futuro próximo, o investidor e o clube também vai receber alguma coisa. É claro que tem especulação, né? Hoje mesmo está se falando sobre a transferência do Luan, por exemplo. O Luan, o mecanismo, ele garante 4,59% aí dos direitos, né, do valor da transferência que vai para a estrutura. Então é só fazer a conta aí, dar uma olhada quanto que é potencialmente o valor desse que vai chegar para o investidor. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom, deixar bastante claro então. O Vasco tem uma participação, mas dividida com investidores. Então a grana não vai toda para o Vasco.
Porque lá atrás, na assinatura do contrato, os investidores compraram os direitos do Vasco, né? E a cada venda, eles recebem um retorno. Vamos aqui fazer uma suposição, disse aí 4 e alguns quebrados de percentual que se tem nessa venda do Luan. Vamos lá, supondo uma venda de 20 milhões. O mecanismo todo pagaria em torno de 918 mil reais por essa transação. E esse valor é dividido entre todos os investidores, inclusive o Vasco, tá? O Vasco ficou no início com 75% dos tokens. E ele pode vender ao longo do tempo, mas deve manter pelo menos, segundo a informação que é pública, 25% da emissão. Então o Vasco vai receber entre 25% e 75% de 918 mil, se o Luan for de fato vendido por 20 milhões de reais. Então, há uma divisão. O dinheiro não vem todo para o Vasco. Por conta daquele acordo lá atrás, quem pagou pelo token, quem depositou e pagou como investimento por esses 12 jogadores, e ele já falou, foram 8 movimentações, o Vasco recebe proporcional àquilo que ele não vendeu ainda. O que ele vendeu, está vendido. Os investidores vão amealhar. Ei, psiu. E aí, gostou desse corte? Então faz o seguinte, nos dá essa moral. Se inscreva aqui embaixo no canal, compartilhe esse vídeo a todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, lá no Facebook. Ajude a esse corte chegar a outros vascaínos. Se inscreva aqui, deixe o like e sempre compartilhe. E siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. Eu conto com você nessa audiência.